bem-vindos ao canal Curta História. Hoje falaremos sobre as grandes imigrações europeias para as Américas. Se hoje a Europa é um continente de imigração e refúgio para muitas pessoas da África, Ásia e América, no século XIX, milhões de imigrantes deixaram os portos europeus à procura de melhores condições para viver. De 1815 a 1920, cerca de 60 milhões de europeus emigraram, 71% para a América do Norte, 21% para a América Latina e 7% para a Austrália. Os que emigraram até 1880 eram sobretudo do norte da Europa. Os que emigraram depois, entre 1880 e 1915, eram principalmente do leste e do sul da Europa, onde a pressão demográfica chegou mais tarde. Mais uma vez, nessa onda, os Estados Unidos receberam a maior parte desses imigrantes. A Revolução Industrial e mudanças na estrutura agrária causaram profundas transformações sociais e econômicas em diversas regiões na Europa, fazendo emergir a chamada questão social. O aumento populacional pressionou o setor agrícola e a mudança dos métodos de arrendamento, cultivo e produção levou muitos camponeses e artesãos a emigrar. As grandes emigrações foram possíveis a partir do reconhecimento da liberdade, sob a influência dos valores liberais da Revolução Francesa. Eles inspiraram o princípio ubi bene, ibi patria, onde se vive bem, aí está a pátria. A ideia de fazer a América, lugar da liberdade e da fartura, onde a terra era abundante, se difunde. A partir de 1880, com a substituição total da vela pelo vapor nos navios e o espraiamento das ligações ferroviárias, a imigração torna-se um fenômeno em massa, um negócio muito rentável para os interesses comerciais de agentes, recrutadores e armadores. Essa litogravura alemã aborda criticamente o que chama de exportação de pessoas. Enquanto pelo portão à esquerda entram mercadorias, exporta-se pessoas pelo portão à direita. Nem sempre razões econômicas eram as mais fortes, já que pessoas de mais posses e profissionais liberais também emigraram. É o caso de muitos liberais da geração de 1848 e de socialistas e anarquistas, os quais chegaram a fundar comunidades nas Américas. Mas como os próprios sujeitos vivenciaram e narraram suas experiências migratórias, o que podemos aprender com suas escritas de si? Vejamos o diário de um jovem da Prússia que em 1862 embarcou no porto de Hamburgo. Aos 8 de setembro de 1862, deixei minha pátria a fim de partir para o Chile, na América do Sul. Tentei facilitar a despedida dos meus queridos pais, não perdendo de vista o meu objetivo, e além disso, depositando minha esperança num reencontro, se assim for o desejo de Deus. Pela leitura do diário, logo se descobre que ele acaba embarcando rumo ao porto de Rio Grande, no sul do Brasil. No diário, a imigração é vista como possibilidade de exercício da liberdade. Ele se coloca como precursor do projeto imigratório familiar, já que pais e irmãs se juntam a ele depois de receber cartas suas. Como toda fonte, diários e cartas precisam ser contextualizados e interpretados com cuidado. A depender dos destinatários e dos interesses do remetente, as cartas podiam conter autocensuras e exageros, como rememora um padre sobre cartas enviadas da colônia Blumenau à Alemanha. As cartas traziam imagens extremamente exageradas, elas eram deixadas em cima da mesa familiar ou eram trazidas ao pároco, que as lia minuciosamente do púlpito da igreja, transmitia as lembranças e cumprimentos enviados. Jornais locais na Europa publicavam cartas de imigrantes tanto para defender a imigração como para denunciar as questões sociais que a engendravam, a depender do seu posicionamento político. Esse jornal liberal da Turíngia, por exemplo, publicava cartas positivas como incentivo à imigração alemã para as fazendas de café do Brasil. Ao contrário, cartas podiam ser apreendidas nos correios para se impedir a imigração. É o caso de cartas de poloneses emigrados para os Estados Unidos e Brasil em 1890 e 91, confiscadas pelas autoridades czaristas. Essa interferência impediu muitos de irem ao encontro dos seus amigos e familiares. Não se pode esquecer que muitos imigrantes eram analfabetos. Isso não impedia muitos de pedirem para outras pessoas escreverem cartas em seu nome. Elas revelam os diferentes níveis de instrução entre eles.
Cartas podiam ser as únicas pontes que ainda ligavam os familiares separados pelo Atlântico. Uma carta escrita em 1855 da colônia Dona Francisca, em Santa Catarina, Ida assim expressa afetos e saudades. Sim, minha querida mãe. Eu acredito que vocês também se alegram quando recebem cartas nossas. Mas maior que a nossa, não pode ser a vossa saudade e alegria. Vocês continuam a viver nas velhas circunstâncias. Nada que é estranho vos cerca. Também, todos vocês ainda têm parentes e amigos. Só uma pequena fresta se abriu com a nossa partida. Não é assim conosco. Nós somos os que emigraram. E mesmo que estejamos aqui, entre conterrâneos, eles são estranhos. Procuramos sempre no passado o que o presente não nos pode dar. Como se vê, diários e cartas de imigrantes oferecem mais que informações objetivas. Nos dão acesso aos sentimentos, avaliações, expectativas, frustrações, crenças e por isso ajudam a apreender dimensões subjetivas da migração. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Curtam e se inscrevam no nosso canal.